Grupo Refúgio, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nessa quinta-feira. Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos aqui para mais um estudo sobre o propósito financeiro que nós realizamos toda quinta-feira aqui no Grupo Refúgio. Propósito esse que tem por nome prosperidade, prosperidade com propósito. Sim, tudo nas nossas vidas há um propósito. E até para a gente prosperar financeiramente, há um propósito. Amém? Glória a Deus. Todas as áreas da nossa vida são bênçãos. E nós temos que cuidar de todas as áreas, porque na realidade uma liga a outra, né? Uma é interligada com a outra. Se você não estiver bem em uma área, você consequentemente não vai estar bem na outra. E a área financeira é algo que mexe muito, né? Com a nossa saúde, com o casamento, enfim, com o desânimo, né? Você acaba entrando em depressão. Então, assim, é necessário, sabe? Faz parte da nossa vida ser abençoado financeiramente. Amém? Glória a Deus. O Senhor esse ano, né, deu uma revelação através de Romanos 12:2, que diz sobre a renovação da mente. E nós estamos vindo aí, desde que voltamos de férias, nesse segmento de estudos, falando, né, sobre a escassez, sobre como se livrar da escassez, como você detectar que tem uma mente escassa. Enfim, nós estamos fazendo, né, estudos sobre nessa direção, né, na realidade. E hoje eu quero trazer algo para as nossas vidas que tem falado assim comigo. Por quê? Porque se nós temos que nos atentar, principalmente quando a gente traz a palavra de Deus, tá? Né, fala sobre a mensagem de Deus, nós temos que ser prudentes, né? E nós temos que nos atentar, né, em levar algo ou levar a palavra baseado nela, né, 100% na palavra de Deus. E só que a gente sabe que no mundo, né, existe muitas teorias, e muitas teorias que muitas vezes elas podem vir mascarada, né, em palavras, como se fosse a palavra de Deus. Então, assim, aí começa aquele sincronismo de miticismo, né, de coisas que saem fora da palavra de Deus, né, daquilo que vem de Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado. E hoje eu quero falar sobre isso, amém? Nós vamos ter uns 2 estudos daqui para diante falando sobre essa diferença, para que nós não venhamos ser enganados, né? Porque a Bíblia mesmo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então, o tema de hoje é imagem e semelhança de Deus. Aí vem uma pergunta: somos co-criadores? Hoje nós estamos vendo, né, muito se falar na internet sobre o ser humano ser co-criador. Deus é como fala? Quem cria é o criador, e nós, como seres humanos, somos co-criadores, né? E será que isso é verdade? Será que isso é certo de se falar? Será que nós somos co-criadores? Eu vi alguns vídeos que as pessoas até chamam, né,
assim, os outros de deusinhas, né? De deusinhos. Será que nós somos deusinhos? Será que nós temos o poder de co-criar com Deus? Que Deus é o Criador. E será que nós temos esse poder de co-criar? Então, assim, para começar, eu preparei aqui um estudo, vamos, através dele, receber, né, um pouco mais de conhecimento. Então, assim, o que significa imagem e semelhança de Deus? Nós vamos lá para Gênesis, pega a sua Bíblia, estudo, tem que ter papel, caneta, Bíblia. Vamos para Gênesis 1, versículo 27 e 26, apenas a parte A do versículo. Olha o que diz. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui, o Senhor está dizendo que o ser humano foi criado com características que refletem ele, né? Que refletem o Criador. Quais são as características? Consciência, inteligência, emoções, capacidade moral, capacidade de amar, senso espiritual, criatividade e relacionamento com Deus. Então, isso significa que nós, seres humanos, nós somos dignos, né, de propósito. Nós somos criados por um propósito de Deus. Nós fomos criados para cumprir o propósito de Deus, mas não somos divindades, né? Nós não somos semideuses. Eu vou tentar explicar melhor sobre imagem e semelhança. Imagem e semelhança não é uma semelhança física, né? Mas sim uma essência que nos permite ter comunhão com Deus, gerenciar, né? O Senhor, ele nos deu essa direção de gerenciar a criação e buscar santidade. Amém? No decorrer do estudo, a gente vai se esclarecendo melhor aqui. Então, assim, imagem e semelhança de Deus não significa, como eu disse, que nós somos deuses ou semideuses, né? Pois a Bíblia, ela é bem clara quando ela diz que Deus é o único. Vamos lá para Isaías 42:8, onde nós vamos ver sobre isso. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 45:5, a parte A também fala assim, ó: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Deus, ele é o Criador absoluto. Isso acho que ninguém tem dúvida, amém? Então, assim, Gênesis 1 diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Isaías 44:24 fala assim, ó: eu sou o Senhor, teu Redentor, e que se formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espalho a terra por mim mesmo. Só Deus cria. Só Deus, ele cria do nada. O homem apenas trabalha com o que já existe. Eu acho que agora está começando a se formar, né, em nós um entendimento, né, sobre isso, porque nós não podemos ser enganados e nem podemos entrar na linha do miticismo.
Então vamos tentar assim deixar claro. O homem é o agente do milagre. Sim. Isso significa o quê? Significa que Deus, em toda a soberania dele e todo o poder que ele tem, ele escolheu. Ele simplesmente escolheu usar o ser humano com todas as suas falhas, com todas as suas limitações. Ele escolheu nos fazer canal para abençoar, para curar, para transformar vidas alheias, né? Vida de outros aqui nessa terra. Então, assim, nós somos canal de bênção, mesmo com todas as nossas falhas, com todas as nossas limitações. O grande eu sou escolheu. Ele escolheu fazer essa parceria com o homem. Porém, ele é Deus, Deus soberano, Deus criador, Deus que do nada cria. Amém? O milagre, ele é uma intervenção sobrenatural de Deus, né? Nós não costumamos dizer, o Senhor é especialista em milagre. Aqui na Terra nós temos, né, um limite, né? Muitas vezes o médico fala, olha, até aqui é o meu ponto, foi o que eu fiz com os meus estudos, com a minha sabedoria, com tudo que eu posso oferecer, só que é o meu limite, não tem mais o que fazer. Aí sim entra Deus, né? Deus é o especialista, a especialidade dele é milagre. Então, só que ele escolhe, né? É o que eu disse. Deus é como, falar assim com as minhas palavras, é como se o Senhor tivesse feito uma parceria com o homem, como que ele tivesse falado assim, ó, eu te libero, não é essa palavra, mas vai, eu te permito, sabe, uma parceria, sabe, ele é o agente de milagre, mas você é uma parceria a qual, através de você, eu vou alcançar vidas, através de você, eu vou mover, né, as coisas na terra. Porque assim, através da palavra, a gente vê em Gênesis, tudo foi criado. E haja luz, do nada a luz apareceu. E haja o firmamento, do nada o firmamento apareceu. Hoje em dia, Deus continua sendo o mesmo, ele é o mesmo Deus. Ele fala e as coisas acontecem. Só que através dessa parceria, aqui na Terra, Deus ele nos usa e usa coisas naturais para a operação do milagre. Amém? Glória a Deus. Só para também não vir ninguém falar, mas Deus, ele pode. Eu acabei de falar. Deus, ele faz, ele pode, ele tem todo o poder, ele continua sendo o mesmo. Ele faz as coisas acontecer exatamente do nada. Mas, porém, não. A gente vê o que também? Um mover de Deus, né? Frequentemente, ele escolhe a gente, né? Pessoas que estão ali, nós, para uma movimentação. Então, assim, né, nós acabamos sendo o agente do milagre, mas quem opera o milagre, quem tem todo o poder é Deus. Amém? Agora você pode estar se perguntando, mas então, Janaína, e aí? Nós somos co-criadores? Nós não somos co-criadores? Realmente nós somos semideuses, porque se nós podemos co-criar, então significa que nós somos semideuses. O que acontece, né? Então, assim, o homem, ele recebeu uma missão. A Bíblia diz lá em Gênesis 1:28 assim, ó. E Deus os abençoou. Abençoou quem? O homem. Ele disse, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai-vos,
e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Então, Deus ele deu uma ordem para que a gente cresça, multiplique, para que a gente encha a terra e faça com que ela se sujeite a nós. Amém? E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, nós temos uma missão. Qual é ela? Administrar, né? Deus nos deu uma missão de administradores. E o que isso significa? Significa o quê? Que nós estamos aqui, né, na Terra como administradores para exatamente o que Gênesis falou: cultivar, construir, formar família, desenvolver conhecimento e criar cultura. Isso é uma mordomia, é algo, sabe, que Deus nos presenteou. É algo que de Deus, né, com a gente. E isso não significa que nós temos poderes divinos, né? Eu creio que o poder é todo de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, da Trindade. A palavra de Deus, ela fala que nós, né, como eu disse, nós somos administradores. Só que a palavra, ela na Bíblia, né, ela usa um termo para nós, né? E o termo ela nos chama de cooperadores, né? E não tem, né, na Bíblia a palavra co-criadores, mas sim cooperadores, né? 1 Coríntios 3:9, a parte A do versículo diz assim, ó: porque nós somos cooperadores de Deus. Cooperar significa Deus faz a obra e nós participamos obedecendo, pois servimos ao propósito dele. Amém? Romanos 4:17 também, a parte B diz assim: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Então, assim, é só Deus que chama à existência coisas que não existem. Amém? Porque na realidade, tudo já existe. Quando nós queremos algo em oração, pedimos algo, ou, né, quem crê, profetizamos algo, tem gente que não gosta de usar essa palavra, né? Mas quando nós decretamos algo, digamos assim, eu creio que tudo já existe, né? Só que ela está no mundo espiritual. Então, muitas vezes leva tempo ou não, mas enfim, para que seja palpável aqui, né, no nosso mundo. Porém, só Deus, na minha concepção, só Deus consegue fazer coisas que não existem acontecer, né? Trazer à tona o que não existe. Isso é um poder exclusivo de Deus, amém? E as palavras, Janaína, né? As palavras, elas têm poder de criarem realidade, né? Como eu acabei de falar, né? Tem gente que não gosta de usar, acha super errado usar, né, essas coisas. Eu determino, eu decreto, eu profetizo. Tem pessoas que não gostam que falem isso, acham super errado. Não sei qual é a sua opinião, qual é a sua fé, né? Porém, você achando errado, não
acreditando dessa forma, ou você crendo assim e tal, você vivendo essa fé, independente do que você acha que é errado ou não, a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, em Provérbios 18, 21, a parte A. Eu vou ler. A morte e a vida estão no poder da língua. Outras traduções, no poder da palavra. Amém? Então, há um poder na nossa palavra. Há um poder decretado por Deus, né? Porque foi Ele que nos formou. Então, há um poder na palavra. Amém? Vamos lá para Salmos 33, 9, diz assim: porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Então, assim, isso quer dizer que as palavras humanas, elas criam, né? Nós não temos poder para criar o universo. É o que eu falei, estou batendo na mesma tecla. O que não existe, eu acredito que nós não temos o poder de criar. Porém, a nossa palavra, ela tem poder. E ela tem poder dado por Deus. Então, assim, no sentido místico da palavra, né? Ou que as pessoas, principalmente da lei da atração, falam sobre ser co-criadores, né? No sentido místico, ou pequenos deuses, como muitos chamam. Então, realmente, isso eu não acredito, né? Isso é fora de cogitação. Porém, a Bíblia, ela afirma, assim, explicitamente que o que nós falamos tem um impacto significativo de construção, né? Ou de destruição. Ou, por exemplo, as nossas palavras, ela tem poder de construir ou de destruir realidades pessoais, né? Ou relacionamentos. No qual sentido? No sentido de exatamente o que Salmo diz, né? Em outras traduções, o versículo que eu li fala: eu criei, por isso falei. Então, assim, nós acreditamos, né? Exemplo, eu creio que o meu marido vai ser transformado. Eu creio, eu já visualizo ele como um homem de Deus pregando a palavra de Deus, sabe? Eu profetizo. Eu sei que tem gente que, né, odeia isso. Deus me livre de escutar, mas eu profetizo que nunca mais vai faltar alimento. Você abre a sua despensa, ela tá vazia. Só que ali pela sua fé, eu profetizo em nome de Jesus. Então, a fé, né, e a palavra, porque assim, não adianta a gente acreditar e uma coisa anda junto, né? Oração, orar e ter a ação. Então, eu creio que é desse jeito, né? Nós precisamos exercitar, nós precisamos falar o poder da palavra, o poder que nos foi dado, né? De falar, né? Só que assim, não acontece como Deus, né? Que Deus falou. Essa é a grande diferença. E por que eu estou batendo nessa tecla? Para que não venha haver nenhuma dúvida de que você possa fazer por você mesmo. Não, eu posso. Deus me deu o poder da palavra e eu posso fazer o meu destino, né? Você não fala assim, que haja mantimento na minha despensa. Aí a hora que você vê o mantimento começa. Está ali, entende? Então, assim, Janaína, mas você não acredita em milagre? Acredito que possa fazer, que Deus faça, entende? Acredito que Deus possa usar. E depois, no próximo estudo, nós vamos falar sobre a palavra rema e sobre o poder, né?
que a gente tem na palavra, mas não vamos misturar as coisas, vamos focar aqui, porque assim, o foco desse estudo hoje é não haver dúvida no seu coração sobre essa mistura, né, de misticismo, de lei da atração, de coisas assim, e daquilo que é bíblico que Deus nos deu, que é o poder da fé e da palavra. Então, assim, as palavras proferidas, né, as palavras faladas, elas refletem o quê? O que está dentro do nosso coração. Então, portanto, elas moldam, né, a percepção e o futuro. Isso significa o quê? Significa que, como já foi dito, nós trabalhamos em conjunto com Deus, na obra dele. Mas ele é o único criador original. Amém? Deus, ele já criou tudo. A nossa cocriação, que a Bíblia nos chama de quê? De cooperadores, é a nossa responsabilidade humana de usar os dons que também são dele. Que Deus, né, ele nos deu, nos emprestou para quê? Para a glória dele. Amém? Pois há uma diferença entre criar e manifestar. Deus cria do nada. Nós alinhamos a nossa fala ao poder dele. Ou seja, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus usa a sua palavra para moldar, profetizar e transformar o caos, né, em ordem através da fé. Amém? Pois as palavras proferidas, elas influenciam o destino, né, de abençoar ou de amaldiçoar, de curar ou de ferir. A palavra é um instrumento da criação, é um instrumento de ordem. Então, ao orar com fé e declarar a palavra de Deus, o crente, o que? Ele libera um poder espiritual para transformar situações, mas não cria coisas do nada. Amém? Como Deus faz. Deus sim. Deus, ele é o criador e nós somos os cooperadores. Ele é o Senhor e nós os filhos. Ele é o poder e nós somos os dependentes. Então, assim, como eu disse, no próximo estudo, nós vamos falar do poder, né, que há na palavra, que tem na palavra. Então, nós vamos também falar sobre a palavra logos e a palavra rema, né, o que significa. Então, assim, para fechar esse estudo, eu quero, conscientizar você sobre o que você é, para que você não, para que não surjam nada que possa vir minar a sua fé ou fazer a sua fé se desviar da verdade de Deus, porque tem muitas coisas que são parecidas, né? São, mas não são. Tem roupa igual, se veste igual, né? Fala igual, tem a palavreada igual, mas não é, entende? Então, assim é nas coisas também de Deus. Então, nós temos que estar vigilante para que a gente não escorregue para um lado que vai nos tirar da direção de Deus. Então eu posso falar que eu sou co-criadora, Janaína? Se você é uma pessoa, né? Porque assim, muitas vezes as pessoas, elas só querem falar aquilo que está na Bíblia, né? Tá na Bíblia, as palavras da Bíblia, né? Tem gente até que fala assim, por acaso fala na Bíblia que tem cigarro na Bíblia, sabe assim? A Bíblia, ela não vai ter palavras ou coisas, tipo assim, muito atual. Ela se atualiza, mas palavras e coisas atuais, né, que a gente conhece hoje, computador, isso aqui, não vai ter. Mas ela sugestiona a gente a entender, né, o que pode, o que não pode, o que é, o que não é. Então, assim,
a palavra co-criador, né? O que ela sugere? Sugere que existe um ser divino que cria e em parceria uma pessoa que cocria, né? Cocria o que já existe. Ah, mas essa palavra é muito usada para essas pessoas que são místicas, que misturam as coisas. Então, use a palavra que a Bíblia diz. Você é cooperador, né? Nós somos cooperadores. Enfim, independente do que você vai usar, o que você tem que usar é a sua fé. O que você tem que usar é a Bíblia como seu estilo de vida, como, né, a sua bússola para viver. Então você precisa entender, né, o que a Bíblia fala, né, e se firmar nela, na verdade, sem se desviar para, né, sem misturar as coisas. Então, em nome de Jesus, né, para que não, às vezes você estava com dúvida por causa dos estudos, né? Você muitas vezes fala, nossa, eu tô achando que é muito parecido com, né, com essas coisas assim que ensinam na internet. Ai, será que é de Deus? Então, assim, Deus, ele dá a respaldo bíblico para nós sobre a palavra. A palavra tem poder, né? Tem uma passagem na Bíblia que eu não vou saber falar onde está, mas ela diz assim, depois você procura, né? Ela diz assim que nós somos aquilo que nós pensamos. Então, assim, sabe? A gente tem que ter a nossa mente aberta e, óbvio, em primeiro lugar, o Espírito Santo de Deus para nos dar o discernimento, para falar conosco, né? Para nos revelar a verdade da palavra dele. Amém? Em nome de Jesus. Então, eu quis, nesse estudo, meio que tirar a dúvida, né? Ou não permitir que ela entre de jeito nenhum, para que você possa entender que Deus é o seu criador, que Deus cria todas as coisas, mas ele tem uma parceria, ele escolheu, olha que maravilhoso. Quem somos nós? Pois ele escolheu as nossas vidas para que nós possamos ser agente, né, ou cooperador dele aqui no mundo, para que todos vejam que há um Deus que salva, que faz milagre e que é Deus fiel. E isso nós temos que usar também nas nossas vidas, principalmente, e também ser bênção na vida dos outros. Amém? Glória a Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida poderosamente e até quinta-feira para mais um estudo.